Bom dia, irmãos queridos, nesse sábado, dia 7 de julho. Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Geraldo. Meu nome é Anderson. Somos coordenadores da Fraternidade Santa Marta, no qual tivemos o nosso encontro dia 29, dia 30 e dia 1º com 40 cursistas. Os irmãos estavam fechados. Acreditamos que ia ser difícil, mas o mover do Espírito Santo foi intenso e ao final os cursistas se entregaram nas mãos de Jesus. Agora iremos ler as fichas de impressão. Um dos irmãos relata: me emocionei no momento do abraço do pai, das coisas boas que meu pai fazia, e eu o decepcionei pela vida que escolhi. Buscarei melhorar e honrar meu pai e também a Deus. O outro irmão diz assim do momento de Maria: pude pedir perdão a Nossa Senhora por ter abandonado minha caminhada. Abracei minha mãe e senti seu perdão dentro do meu coração. Chorei muito, me senti leve e cheio de amor para essa nova caminhada. E outro irmão relata que os teatros foram muito marcantes, pois relataram histórias semelhantes às que ocorreram em sua vida. Hoje, ele diz: olho para mim e as histórias passadas e comparo. Quanta diferença obtive em meu ser e através do Jeshua pude ter uma percepção intensa do quanto Jesus me mudou, agora que me entreguei verdadeiramente. Teve também um momento onde o pai de um dos nossos coordenadores estava presente. E justamente no momento do pai, ambos se perdoaram. Esse momento emocionou todos os cursistas. Paz e alegria a todos! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Vinho novo em odres novos, vida nova em comportamento novo. Para seguir Jesus, precisa de uma cabeça nova, de um coração novo, de uma alma nova. E o sinal claro que temos isso dentro de nós é que também o nosso comportamento se torna novo. A vida do dia a dia é uma vida no espírito e não mais na carne. Frequentemente essa palavra volta em nossas meditações, porque é um teste, um exame clínico maravilhoso para entender em que nível está a nossa conversão. Se é só da cintura para cima, ou se tomou conta do nosso ser por inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinho novo em odres novos. Essa frase é muito provocante e estimulante para a vida de cada um de nós. Frequentemente falamos aos nossos irmãos acolhidos: tirar você da rua foi até fácil, mas tirar a rua de dentro do teu coração, isso é que é difícil. Tirar a rua de dentro do teu coração, esse é o desafio. Vinho novo em odres novos, vida nova em comportamento novo. Irmãos, não há possibilidade alguma de ser de Deus e correr atrás de um funk desgramado e erotizado.
Ou você é de Deus ou você é do mundão. O mesmo pode-se dizer de outras músicas, e o teu coração te falará claramente o que é bom e o que não é. Uma pessoa que tem a alegria de Deus no coração está tão cheia dessa felicidade eterna, como falava o nosso Ian de Belém do Pará, depois da sua conversão no Yeshua, que não precisa mais de prazer barato. Deus é o tesouro, o resto é bijuteria. Deus é ouro, não precisa mais de lata que brilha. Você já sabe que o prazer do sexo, o prazer da droga, o prazer do dinheiro, logo cria um buraco tão grande que se torna o desprazer, o desespero de sua vida. Um ditado italiano diz assim: o lobo perde o pelo, mas não o vício. Ou seja, não é suficiente um pio desejo, um desejo beato de caminhar com Deus. Precisa que esse desejo interior encharque todas as camadas do nosso ser. Precisa que a conversão encharque todas as camadas do nosso ser. Muitas vezes, apesar da boa vontade, o irmão, cada um de nós, não consegue dar passos, ou melhor, caminha um pouco e depois cai. Exatamente como aconteceu a Pedro, que caminhou por alguns metros em cima d'água e depois afundou. Por que afundou? Porque a sua fé não era profunda. A sua fé estava na superficialidade e se confundia com a curiosidade. E quando começou o vento da vida, então não aguentou e afundou. O mesmo acontece quando uma pessoa se converte e não se esforça de enraizar a experiência no mais profundo do seu ser. É a parábola da boa semente, que cai na beira do caminho, do chão batido e não consegue afundar raízes, ou cai em terreno pedregoso e, igualmente, não consegue fincar suas raízes e logo seca. Irmãos, tudo que de espiritual entra em nós precisa de um esforço extraordinário para fazê-lo descer na profundidade. Como isso acontece? Vamos dar algumas dicas. Quando entendemos um valor, uma coisa boa, quando o caminho de Deus nos atrai e nós o abraçamos, pelo menos naquele primeiro momento, quando ficamos fascinados e conquistados por Deus, então aí começa a nossa caminhada. Uma pessoa que Deus tocou não é mais a mesma. Seu cérebro não aceita mais a contradição entre a sua íntima convicção que Jesus colocou dentro dele e o seu comportamento exterior. Ou seja, nós somos os piores juízes de nós mesmos. Se com nosso coração e nossa mente resolvemos fazer uma coisa e depois no comportamento fazemos diferente, porque somos fracos, porque seguimos a onda do momento, porque somos preguiçosos, porque caímos, tudo isso cria uma tal depressão e tristeza em nós que nos mata. É importante pelo menos entender isso, porque aqui está a raiz de tantas quedas, o fato de nós mesmos nos desaprovarmos. Depois de ter conhecido Jesus, não somos mais os mesmos. O pecado tem um sabor amargo e nos deixa na tristeza 10 vezes mais do que antes. Precisa seguir urgentemente os aconselhamentos de Jesus. Vinho novo em odres novos, ou seja, hábitos novos que te ajudem a viver como convertido. Por exemplo, repetimos o que falamos na introdução. Você não pode ir no grupo de oração na sexta e quando sai, vai para a balada, virar à noite e depois no domingo estar no primeiro banco da igreja. Você não pode juntar a água benta com o diabo. Se você entende que seu corpo é templo do Espírito Santo, você não vai se enfiar nas baixarias de um baile funk. Você não vai expor o seu corpo, templo do Espírito Santo, com roupa curta, colada, sensual e provocante. Como você quer que o outro te veja?
como uma bisteca ambulante, ou você quer que ele enxergue o seu coração? Irmãos, Deus em você não bate com um cigarro na boca e ainda menos com um baseado. O terceiro modo de concretizar o Evangelho de hoje é abraçar com gratidão as provações da vida, porque são exatamente estas provações que fortalecem nossos músculos. Imagine um pouco uma academia. Você não pode pensar que seja fácil fazer exercícios físicos, flexões, abdominais e tudo. O mesmo acontece na vida espiritual. É exatamente o sacrifício que te introduz na vida de Deus, que forma os teus músculos espirituais. A cada provação, você se torna mais forte. E agora, depois dessa reflexão, vamos ler de novo o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Dediquemos um minutinho para anotar as frases que mais nos tocam. Podemos nesse momento escolher um propósito que nos ajude hoje e sempre a viver este vinho novo e odres novos na nossa vida.
Vamos parar mais um pouco para ver de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vinho novo em odres novos. Paz e alegria a todos. Coração novo em comportamento novo. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da